Bem-vindo a mais um episódio. Eu não sei se eu já estou no episódio 7, mas eu creio que eu esteja no episódio 9º e último da nossa série, Até Que Nada Mais Importe. Inclusive, eu já estou com o livro aqui para mostrar para você. E hoje o nosso tema é exatamente o tema do livro, que é Até Que Nada Mais Importe. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Muito feliz pela sua participação aqui na live. Eu sei que muitos acompanharam durante todos esses dias, na verdade. Então, fico muito feliz pela sua vida. Vou só confirmar aqui nesse momento se está tudo ok quanto à nossa live e quanto ao áudio, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Vamos já confirmar. Tá tudo ok. Agora tem alguém me ligando aí. Ô, Senhor, tem misericórdia. Tudo ok, gente. Deixa eu só desligar, que tem alguém ligando aqui só para tirar essa ligação. Só um minuto. Pronto. Resolvido, tá? Então seja bem-vindo, você que está chegando por aí. É incrível, o pessoal liga na hora da live. Gente, para quem não sabe, hoje nós estamos encerrando essa série abençoada, que é com esse tema aqui do livro do pastor Luciano Subirá, que foi muito edificante na nossa vida. Todos esses dias têm sido extremamente edificantes, que é o livro Até Que Nada Mais Importe. Dá para ver aí, gente? Dá, né? Então, assim, tem sido muito, muito abençoador no nosso ministério e nós queremos sempre compartilhar com você aquilo que nós também temos recebido de Deus. E a vida desse homem de Deus tem abençoado muito o nosso ministério. Isso nós podemos garantir. Até recomendo a leitura desse livro. Se você puder, leia, invista no seu ministério. Às vezes a gente tem, né, alguns receios. Só quero que é de graça. Gente, tem muita coisa de graça boa? Tem, é verdade. Mas entenda que existem coisas, acessos que você vai ter, que você vai precisar pagar um preço por isso. Então, assim, eu indico muito, sabe? Um livro que não é caro, um livro bem baratinho e é um livro que tem riquezas espirituais aqui dentro para compartilhar com você. E também, gente, nós precisamos entender algo. O trabalhador é digno do seu salário. Quando você compra um livro, você está abençoando a vida do escritor, daquele homem, daquela pessoa de Deus que se dedicou em apresentar, em trazer para você algo que abençoa a sua vida. Então, eu creio que isso aqui tem muito a ver com a lei da reciprocidade. Você ter gratidão no seu coração de querer abençoar a vida do próximo, de querer abençoar o ministério de outras pessoas, tá certo? Você que está chegando aí, gente, vamos fazer aquilo que a gente sempre faz no início das nossas lives, né? Quem perder, perdeu a live, mas vamos fazer o nosso trabalho de um missionário de compartilhar essa live para pelo menos aí 10 pessoas, tá certo? Então, olha só, já vou fazer a minha parte aqui e você que fizer a sua parte, escreva aqui, compartilhei, para eu saber que você nos ajudou a compartilhar essa live para pelo menos 10 pessoas, tá? Estou encaminhando aqui já, fazendo a minha parte, e eu quero contar com você. Hoje eu creio que vai ser diferente de todos os outros dias. Gente, os outros dias dessa live, assim, para mim pelo menos, não sei para você, tá? Pois deixa aí o seu comentário. Foi de muita edificação. Eu amo quando eu leio, por exemplo, eu amo ler. Mas eu amo mais ainda quando... Depois dessa leitura, eu compartilho essa leitura com alguém, esse aprendizado com alguém, com a nossa igreja local, com você aqui do Reino Academy, porque isso ajuda muito mais a fixar no nosso coração aquelas verdades. Tem muita coisa boa que a gente aprende e que às vezes cai no esquecimento. Agora, um segredo para não cair no esquecimento é você colocar em prática. Esse é um segredo infalível para não cair no esquecimento aquilo que você tem aprendido. Ter conhecimento e não colocar em prática não vai trazer mudança nem transformação, tá certo? E tudo que Deus nos permite aprender é com um propósito, não tenha dúvidas disso. Então, gente, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Faça o trabalho de um missionário, encaminhe para pelo menos 10 pessoas, clique no aviãozinho aqui no cantinho e encaminhe para pelo menos 10 pessoas para que elas possam ser convidadas, né, notificadas a participar dessa live. Eu estou fazendo isso agora, viu? Eu estou contando que você também faça. Então, você que já fez, pronto, já fiz aqui, você vai escrever aqui no nosso chat, já encaminhei, tá? Vou colocar aqui, ó, já encaminhei. Eu já encaminhei, já fiz a minha parte. Agora, se você já fez a sua parte, escreva aqui também que você já encaminhou, tá certo? Sejam muito bem-vindos. Gente, vamos direto ao ponto? Eu tenho certeza que você já teve tempo suficiente para encaminhar. Quem não encaminhou, pegue 10 segundinhos agora do seu tempo e encaminhe, por favor, para pelo menos 10 pessoas, para nós iniciarmos a nossa live. Hoje, você que está chegando, o nosso tema é o tema do livro, que é Até Que Nada Mais Importe. E esse tema, gente, eu deixei ele por último de propósito. Por quê? Porque eu falei para você que, na verdade, a nossa intenção com essa série não era fazer um resumo do livro. Nós não fizemos isso. O que nós fizemos aqui é um compartilhamento de experiências, compartilhamento de aprendizados que vem do Espírito Santo para nós. Então, cada dia, se você perdeu essa série, está toda aqui no nosso feed. Cada dia tem uma porção de Deus para a nossa vida, tem uma reflexão, tem uma direção.
Então aproveite, sabe? Isso aqui está gratuito aqui no nosso feed do Instagram. Você tem a oportunidade de dedicar tempo em aprender mais. E às vezes a gente está falando, Senhor, me dá uma direção, Senhor, me dá uma resposta. Querida, às vezes a resposta está diante de nós e a gente não acessa isso. Por quê? Porque às vezes a gente está desperdiçando o nosso tempo com outras coisas que não vão edificar a nossa vida. Então, essa manhã eu quero compartilhar com você o último capítulo da nossa série, tá? Como eu falei, não foi em ordem, foi fora de ordem, foi em ordem de experiência, foi em ordem de aprendizado, daquilo que mais fez sentido para nós. Foi nessa ordem que eu coloquei aqui. E o primeiro capítulo se tornou o último da nossa live, por quê? Com um propósito. Entender, para mim, é o capítulo mais especial, o primeiro, tá? Por isso que eu deixei ele para o final, porque ele é muito marcante. Porque ele é muito desafiador, na verdade. E ele traz uma reflexão para nós, inclusive acompanhar ele aqui mesmo no próprio livro, ele traz uma reflexão para nós, assim, maravilhosa. Para que a gente possa compreender, na verdade. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, meu esposo. Amor, tô na live. Vigília de 9 à meia-noite. 19h30. Amor, acho que de 9 à meia-noite é melhor, tá? Vamos já ver. Já te respondo, mas confirma aí com a Lelê. Tá bom. Beijo, tchau. Vamos lá, voltando. Meu esposo, não tem como não atender, né? Meu esposo tem que atender. Então, gente, vamos lá. Eu quero começar, você que está chegando por aí, seja bem-vindo, tá? Nós vamos começar a refletir através desse primeiro capítulo, tá aqui o livro, ó, quem está chegando agora tá aqui o livro, até que nada mais importe. E esse primeiro capítulo, para mim, foi um dos principais. Porque tem, assim, eu nunca li um livro tão rico quanto esse, porque cada capítulo te traz uma reflexão que você fala assim, meu Deus, não pode ficar melhor. Aí fica melhor no outro capítulo. Aí vai ficando melhor no outro capítulo. E isso vai gerando em nós o que é um chacoalhão, é como se fosse nos trazer para uma realidade que às vezes a gente está um pouco embaçada a nossa visão espiritual, sabe? Porque o dia a dia, a correria, a rotina, né? Às vezes até mesmo o contexto familiar, até mesmo o contexto ministerial, às vezes a gente não consegue parar para fazer algumas reflexões. E é necessário nós fazermos isso. Sabe o que eu gosto muito, por exemplo? Não sei quantos já foram para o encontro com Deus, quantos já participaram de algum tipo de retiro. Quando você se separa, eu sempre me fiz essa pergunta, Senhor, por que será que quando a gente separa, né, para ir para um retiro espiritual, para dedicar um tempo a sós com o Senhor, parece que a atmosfera muda. É interessante que aquele local não tem nada de extraordinário nele. É um local comum, como uma cidade, como qualquer local. O que muda então? E a reflexão a resposta que eu encontrei para isso dentro de mim mesma é que nós, na verdade não é que o ambiente, é que nós nos permitimos parar e ouvir a voz de Deus. É isso que acontece quando você se retira. Quando você dedica tempo, e às vezes nessa correria que a gente está aqui no dia a dia, a gente não consegue fazer isso. Não é verdade, gente? É só eu que passo por isso, você também passa. Dê o seu amém aí. Mas é verdade. Nessa correria a gente não consegue. Sabe o que os grandes homens de Deus faziam? Eles se retiravam, muitas vezes, para as florestas, para os locais de oração, para os montes, para locais onde eles pudessem ter um tempo preservado. Aqui na cidade grande, talvez você, eu não sei de onde você está assistindo essa live, talvez na sua vida, na sua rotina, você não consiga se retirar para um sítio, né, para um local distante. Se você puder, faça isso. Ter tempos assim com Deus. Mas sabe, eu quero dar uma dica para você. Você pode se retirar dentro da sua própria casa. Quando você delimita limites. Quando você fala assim, olha, esposo, filhos, fulano, fulana, quem mora comigo, olha, nesse momento eu não estou para ninguém. Nesse momento está aqui, eu não quero o celular. Nesse momento eu vou trancar a porta do meu quarto. Você pode fazer isso. Às vezes as pessoas fazem isso por outras finalidades. Eu já estou meio depressiva, eu estou triste, nem quero falar com ninguém. A pessoa vai lá e se tranca. Para quê? Para ficar chorando, para ficar se lamuriando. É para isso. Mas você pode ter um posicionamento de falar assim, eu quero me retirar. Eu vou retirar um sábado de manhã para a presença de Deus e ninguém me chame. Eu vou retirar de repente uma sexta-feira à noite para ter um momento de vigília para o Senhor. E aí não quero que ninguém me atrapalhe. Delimite isso na sua vida. Porque eu tenho certeza que não é o local onde você está, mas é a intenção do seu coração. É quando você se retira. Você não precisa até sair da cidade que você está. Você precisa calar as vozes. Você precisa fazer com que você entre no estado em que você silencie tudo que está tentando te distrair e você comece a falar, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, me dá uma direção. Isso vai acontecer, eu tenho certeza. Amém? E eu quero iniciar agora, isso já era do livro? Não, não era. Eu creio que é o Espírito Santo falando comigo e com você. E eu quero iniciar esse tema, gente, é o último tema da nossa série de lives que nós fizemos
Até que nada mais importe. Hoje nós vamos falar do primeiro capítulo do livro, Até que nada mais importe. O tema é esse, Até que nada mais importe. Pastor, eu não entendi porque esse tema nós vamos entender hoje, nessa manhã. E para mim, é um dos capítulos do livro mais marcantes, foi o primeiro capítulo que eu deixei por último para compartilhar com você. Primeiro ele inicia esse capítulo, queridos, vamos prestar bastante atenção. Se você está distraído, você está conversando, centralize a sua atenção, dedique esse tempo como se fosse um devocional seu, coloque o fone de ouvido se você está trabalhando, para que você consiga prestar atenção. Tá certo? Olha só, ele inicia aqui o livro nos contando de uma experiência que ele teve em 2008. Que experiência foi essa que ele teve em 2008? Ele estava com 35 anos de idade nesse ano de 2008. Olha a idade que eu estou agora. Fiz 35 anos agora em setembro. Isso fez total sentido para mim. Marcou muito. E eu espero que marque muito a sua vida também. E nesse ano ele falou assim, esse foi o ano que ele mais buscou a Deus. Ele determinou nesse ano, isso fez muito sentido para mim, porque esse ano, né, desse ano no caso que eu estou com 35 anos, que é o ano de 2023, que eu estou gravando agora esse vídeo aqui, essa live, foi o ano que eu decidi falar, Senhor, esse é o ano que eu abro mão de tudo. Esse é o ano que eu abro mão da minha profissão, esse é o ano que eu abro mão, porque não é algo que eu gerei no meu coração, mas que o próprio Espírito Santo gerou. Ele foi gerando ano após ano até chegar a um ponto de decisão, aonde ou eu me decidia por isso, ou então eu me decidia de tomar um outro rumo. Eu estava com dois caminhos diante de mim. Ou eu vou mergulhar de cabeça na minha profissão. Não estou dizendo que você que tem profissão você não possa ter. Eu estou falando da direção específica que Deus deu para mim. Quero que você entenda que isso é algo pessoal. Ou eu mergulhava de cabeça na minha profissão como advogada, ou então eu ia seguir aquilo que sempre queimou no meu coração, que era viver para o reino de Deus. Foi aí que surgiu esse projeto do Reino Academy. Então, foi nesse momento que eu falei, Senhor, ano passado eu já tinha iniciado do Reino Academy, mas estava ali, né, trabalhando, transicionando, e esse ano foi o ponto de decisão para mim. Então foi o ano, para mim, eu digo que foi o ano mais feliz da minha vida, porque foi o ano que mais eu orei. Tá sendo, né, que ainda estou nesse ano, que mais eu estou me dedicando às coisas de Deus, que mais eu estou lendo, que coisa maravilhosa, que mais eu estou me aprofundando nas coisas de Deus, e que mais eu estou conseguindo comunicar isso para as pessoas. Então, para mim, foi um ano muito marcante. E assim também ele falou que esse ano de 2008 para ele, que foi o ano que ele teve essa experiência, foi o ano que mais ele orou, que mais ele jejuou, que mais ele viveu intensamente para o Senhor. Nesse ano, ele até relata, né, um testemunho que ele fez 21 dias de jejum. Olha que maravilha, gente. Né, desafiador para nós, porque não é fácil fazer 20 dias de jejum. Foi o ano que mais ele intensificou a leitura bíblica dele. Gente, esse barulho aqui da janela está incomodando vocês? Por favor, se estiver, me avise que eu vou fechar aqui, que ela é uma janela meio rebelde. Tá, gente, só me dê um retorno aqui enquanto eu estou falando para não atrapalhar, porque se estiver incomodando, eu vou fechar. Você entendeu? Então foi o ano que mais, estou esperando o retorno de vocês, eu estou esperando o retorno. Foi o ano que mais ele se aprofundou, que mais ele se entregou. Só que, né, aconteceu algo inacreditável. Numa determinada reunião na igreja dele, no qual ele estava numa terça-feira, uma reunião de treinamento que nem considerava como culto, eles tinham um tempo de oração e um tempo de alinhamento com essa liderança. Nessa reunião, no momento ali de oração, de adoração, o que aconteceu? Ele começou a se derramar na presença de Deus e veio sobre toda a igreja um grande senso de arrependimento. As pessoas se quebrantavam, as pessoas oravam, as pessoas, sabe ali, aquele coração contrito de fato. Gente, a barulho está incomodando, me avise, por favor, tá? Eu estou guardando o retorno de vocês. Aqui, vou só pausar aqui, só para ver um comentário. A Flor de Quiabo, que ela disse assim, pastora, minha tia fazia isso, ela se retirava no quarto e ela avisava, se alguém me ligar, não me chame porque eu estou no meu devocional com Deus. Após esse momento eu estou para todo mundo, antes disso não. Tá certo. Gente, nós precisamos dar limites, porque senão essa vida corrida nos rouba de Deus. É a gente que tem que proteger a nossa vida com Deus. Somos nós que precisamos dar limite para os outros. Para marido, para filho, para trabalho, para ligação. Né? Porque senão a gente não vive a vida que Deus planejou para nós. Vivemos a vida que os outros querem que a gente viva. Então quem tem que dar limite somos nós. Nós somos os principais responsáveis de proteger a nossa vida. Tá certo? Aí, gente, continuando aqui. Ó, acho que não está incomodando. Ninguém falou que está incomodando, né? Então vamos lá. O barulho da janela, eu perguntei. Deixa assim, acho que tá bom. Acho que não está incomodando, não. Vamos lá. Então, só para não atrapalhar aqui a minha linha de raciocínio. Então, nesse dia, ele buscando ao Senhor, toda a igreja sendo envolvida nesse grande senso de convencimento, ele começou a sentir algo no seu coração. Um arrependimento. Veio no seu coração aquele arrependimento de, poxa, eu deveria estar buscando mais. Eu deveria estar me rendendo mais. Eu deveria orar mais. Eu deveria ter uma intimidade maior com o Senhor. E quando veio aquele senso de arrependimento, dentro dele mesmo, ele falou, pera lá, como assim isso? Não estou entendendo. Por quê?
Porque esse é o ano que eu estou mais buscando como é que o Espírito Santo gera no meu coração um senso de arrependimento. Se é o ano que mais eu estou orando, que mais eu estou jejuando, que mais eu estou, sabe, sendo um crente fiel, uma pessoa que está mergulhando, se aprofundando em Deus. Então ele começou a se questionar, pera lá, como é isso, Senhor? Não estou entendendo não. Ele até chega dentro de si a ter um pensamento negativo de Deus. Meu Deus, o que será que, se tudo que eu estou fazendo para ti não é suficiente, o que vai ser suficiente para o Senhor? Olha só, né? A ousadia do coração dele negativa, nesse caso ele reconhece, ele não se orgulha disso, mas foi o que sinceramente passou na cabeça dele. O que será que o Senhor quer mais de mim? Eu já estou sendo o ano que eu estou te entregando, sabe, com profundidade, estou te entregando assim, com zelo, e o Senhor ainda está me gerando esse senso de que não é suficiente. E ele começou a se questionar em relação a isso diante de Deus. E aí você sabe o que aconteceu? O Espírito Santo ministrou algo ao coração dele. Eu vou ler para você, tá? O Espírito Santo disse o seguinte ao coração dele: eu não estou acusando você de nada. Eu o amo de uma forma que você não consegue entender. Eu desejo comunhão e intimidade contigo numa dimensão que vai além da sua compreensão. Presta atenção. Mas seu conceito de busca está equivocado e o mantendo distante de mim. Não estou interessado em sua performance de busca. O que realmente quero é o seu coração. Quero que você me deseje a ponto de todas as outras coisas perderem a sua importância e tornarem-se desinteressantes. Foi aí que nasce o tema desse livro, Até que Nada Mais Importe. Por quê? Deus falou ao coração dele: olha, você está me buscando, tudo bem, mas o seu conceito de busca está errado. Você acha que o fato de você ser alguém que esse ano está orando mais, está jejuando mais, que você já está no ápice, que você já está no nível 10 de excelência. Mas na verdade eu quero que você aprenda a me buscar no nível mais profundo que você ainda não conhece. E que nível é esse que o Espírito Santo quer que nós o busquemos de forma mais profunda? É um nível no qual nada mais importa. Por isso que o nome do livro é Até que Nada Mais Importe. É aquele nível em que todas as coisas perdem um brilho e você simplesmente entende que Deus é mais importante do que qualquer coisa. Sabe? Essa frase aqui me marcou muito. Olha só, eu quero que você me deseje a ponto de todas as outras coisas perderem a sua importância e tornarem-se desinteressantes. Sabe quando você vai orar a Deus e quando você está orando ali ao Senhor, de repente você fica, gasta mais tempo de repente pedindo. Vou dar um exemplo meu, tá? Desde que eu casei, eu não troquei a minha geladeira, eu ganhei a minha geladeira quando eu casei. Então, eu lembro que quando eu casei nós ganhamos de presente, aliás, emprestado um frigobar, né, que era pequenininho, as coisas estragavam porque não dava tudo dentro. E depois, quando a minha sogra trocou de geladeira, ela me deu a geladeira antiga dela. Então, já foi uma bênção, na verdade. E eu fiquei feliz, graças a Deus. Agora não temos um frigobar, temos uma geladeira. E desde então, desde esse período, depois de uns 3, 4 anos de casada, eu falei, amor, eu quero trocar a minha geladeira. Eu quero trocar. E vai passando os anos, a gente vai priorizando outras coisas e não troca a geladeira. E esse ano, em nome de Jesus, eu vou trocar essa geladeira. Enfim, por que eu estou te dando esse testemunho? Porque, às vezes, na minha oração, como isso é algo para mim importante, né? De repente, para você, fala, meu Deus, uma geladeira é importante. Para mim, é importante. Aí, desde que eu casei, vai fazer 8 anos antes de casado, que eu quero ter uma geladeira nova. Então, eu lembro que, nas minhas orações, muitas vezes eu gasto um tempo para dizer, Senhor, minha geladeira nova esse ano, Pai. Pai, eu quero minha geladeira nova. Senhor, me abençoa com essa geladeira nova que eu quero. E, às vezes, eu só estou dando esse exemplo só para você entender que, às vezes, tem coisas que são importantes para nós, mas que elas acabam roubando muito tempo da nossa oração. Não estou dizendo que você não tenha que apresentar tudo a Deus em oração, apresente, eu faço isso também. Mas às vezes essas coisas ainda são muito importantes, ainda tomam lugar de destaque, até mesmo na nossa oração. Quando na verdade a nossa maior prazer na oração deveria estar ali falando, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é digno, eu te amo, como o Senhor é maravilhoso, obrigada por esse dia, obrigada pelos meus filhos, obrigada pela minha família, obrigada pela minha saúde, Senhor, que banho abençoado, que comida abençoada. Sabe quando você simplesmente se deleita na presença de Deus? Quando você se agrada de Deus ao ponto de você às vezes nem pedir nada para Ele, mas você se deleitar, você conversar, você, sabe, se deliciar com a presença de Deus? Eu creio que é esse lugar que o Senhor quer nos levar. Um lugar onde as outras coisas perdem o seu brilho. De repente você está orando por uma casa, você está orando por algo que você precisa, pagar uma conta alta que você não sabe como pagar. Mas entenda que existem coisas mais e mais e mais profundas que Deus quer nos levar em oração. Quantos estão entendendo aí? Gente, diga amém, se você está entendendo. Eu quero que você compreenda isso. Eu creio que é justamente nesse lugar de oração, nesse lugar de intimidade, de comunhão que o Senhor quer nos levar. E foi essa reflexão que Ele fez nesse livro, nesse primeiro capítulo, Filipenses capítulo 3, versículo 7, olha só o que aqui diz.
Paulo falando aqui aos Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Tudo que eu tive, tudo que eu tenho, eu considerei perda por causa de Cristo. Sabe que Paulo, em outras palavras, está nos dizendo que as outras coisas perderam o brilho diante de Jesus. Até aquilo nessa terra que as pessoas, se encantam, para Paulo perder o brilho. Por quê? Porque Jesus tomou uma proporção tão grande na vida de Paulo que tudo mais perdeu o brilho. Gente, você está conseguindo compreender, querido que está acompanhando essa live, a profundidade de amor que Deus quer nos levar a ter? Então, em resumo, quando o pastor Luciano aqui passou por essa experiência que ele estava buscando, ele estava, vivendo intensamente, mesmo assim o Espírito Santo continuou impulsionando ele para um lugar mais profundo, ele se questionou, pera lá, como assim? Eu já estou intenso. E aí o Senhor está dizendo que não é o suficiente? Na verdade, Jesus aqui, o Espírito Santo não estava acusando ele de nada. O Espírito Santo estava fazendo o quê? Empurrando ele para o lugar mais profundo que ele achava que não era mais possível. Mas ainda era possível. E que lugar é esse? É o lugar em que todas as coisas perdem seu brilho diante da presença de Jesus. Aonde Jesus é mais importante. Aonde nada mais importa. Aonde o Senhor ocupa o centro. Gente, que lugar profundo é esse que o Senhor tem para nós? E que às vezes nós não temos acessado esse lugar. Aonde você não fica, se distraindo com outras coisas, onde as outras coisas perdem até a beleza para você, de tanto que você coloca Jesus como centro. Quantos estão compreendendo essas verdades? Gente, isso é muito importante. Isso é um despertamento. Isso para mim foi um despertamento. Eu espero que para você também seja. Porque talvez esse ano eu também tenha tido esse pensamento. Poxa, esse está sendo o ano que eu estou me dedicando mais para Deus. Esse é o ano que eu estou orando mais. Esse é o ano que eu estou jejuando mais. Esse é o ano que eu estou aprendendo mais, compartilhando mais de Jesus com as pessoas. Para mim está sendo esse ano. Mas será que Jesus não tem algo mais profundo para mim? Será que Jesus não tem um lugar onde nada mais importa? Onde Ele é simplesmente o mais importante da minha vida? Será que ainda não tem coisas que estão roubando a minha atenção? Que estão competindo com Cristo na minha vida? É essa reflexão que eu me fiz quando eu li esse capítulo. E essa reflexão que eu quero que você faça também. Gente, aqui, isso daqui para mim assim me chamou muita atenção. E ele diz que nesses dias é como se os olhos dele se abrissem. E ele começou a perceber uma outra forma de buscar ao Senhor. Uma forma mais profunda, uma forma mais intensa. E aí ele entendeu qual é o padrão de busca por Deus que nós precisamos ter. E aí ele faz uma reflexão interessante que muitas pessoas, eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Jesus, preste atenção. Eu estou dizendo para você pessoas que conhecem, pessoas crentes, pessoas cristãs, pessoas que congregam. Muitas pessoas, desculpe, que estão nas igrejas hoje, elas não têm um senso de propósito. Como assim? Elas vivem a sua vida, e faz essa reflexão com a gente no livro. Elas vivem a sua vida como se elas não tivessem propósito. Como é que elas vivem a sua vida? Vê se você vai se identificar aí. Elas acordam, elas trabalham, elas comem, elas compram, elas vendem, elas pagam as contas, elas chegam cansadas em casa, elas dormem e no outro dia começa tudo de novo. E às vezes no meio disso elas têm um pouquinho de comunhão com Deus, têm uma oração. No meio disso tudo elas vão no culto de domingo. Amém? Pessoas que vivem isso aqui ano após ano, tá? Ano após ano. Pessoas que vivem exatamente esse estilo de vida, tá? E esse estilo de vida que elas vivem é como se elas não tivessem um propósito. Porque se você parar para pensar, se as pessoas vivem exatamente assim, acorda, come, paga conta, trabalha, ora, eventualmente, volta a dormir e no outro dia começa tudo de novo, será que essa pessoa está cumprindo realmente o propósito dela nessa terra? Será que Deus não teria algo mais profundo para essa pessoa? Olha só essa reflexão que ele faz aqui no livro, tá? Estou vendo aqui o nosso resumo do livro que vai compartilhando para você. Então hoje nós percebemos que o quê? Tem um texto lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15, que diz, Jesus disse assim, Jesus declarou, presta atenção, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus estava nos advertindo que a nossa vida não pode se resumir em arrecadar coisas pra gente. Minha vida se resume em comprar um armário novo, em comprar uma geladeira nova, em ajeitar a minha casa, em deixar uma herança para os meus filhos. A sua vida não se resume nisso. Deus tem algo mais profundo para mim e para você. Então muitas pessoas dentro das igrejas vivem sem senso de propósito. Por quê? Porque elas buscam mais o que é material e muito pouco aquilo que é espiritual. Aí tem uma frase, gente, que eu achei assim extremamente impactante, não sei se está aqui agora, eu acho que está mais um pouquinho para frente no livro, já vou ler para você essa frase. Então o ser humano foi estabelecido por Deus para quê? Para nós termos uma comunhão com o Senhor. E aqui, né, só procurar essa frase para eu compartilhar com você,
Ah, sim. Aí ele faz uma consideração interessante. Ele diz assim, que para muitas pessoas buscar a Deus o que é? É viver essa vida normal, do dia a dia, e eventualmente ir para um culto, e eventualmente orar. E quem sabe se passar por uma tribulação, uma provação muito grande, jejuar. Mas isso é exceção, viu? Isso daí, ler a Bíblia, então, é exceção da exceção. Muitas pessoas crentes, eu não estou falando de pessoas que não conhecem Jesus, elas vivem exatamente assim a sua vida. E aí eu me pergunto, será que Deus não tem algo mais profundo para nós? Será que Deus não tem coisas mais profundas nele? E aí olha só essa frase, que me marcou muito, que ele colocou aqui no livro. Ele disse assim, é evidente a razão pelo qual nossa paixão pelo Senhor tem se mostrado tão pobre. Por que que às vezes a gente se sente tão frio espiritualmente? Por que que a gente se sente, sabe, tão abaixo, tão aquém de um ministério extraordinário que nós, eu sei que isso está no nosso coração. Se você está aqui é porque você tem a intenção no seu coração de ser um líder extraordinário, de ser alguém que vai ganhar muitas almas, de ser alguém que vai conquistar a sua casa para Jesus, de ser alguém que vai fazer a diferença nessa terra. Eu sei que isso está no seu coração, porque também está no meu coração. E se você está aqui, eu presumo que esse seja o interesse do seu coração. Mas por que que algumas pessoas têm vivido um ministério tão pobre, tão infrutífero, uma vida espiritual tão infrutífera? Aí ele pega uma frase que me marcou muito, que é de William Inge. Diz assim, olha o que ele fala, essa pessoa. Se gastarmos 16 horas por dia em contato com coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus. Vou deixar essa frase aqui no feed do nosso Instagram. Olha o que ele fala aqui. Se eu passo muitas horas do meu dia envolvido com as coisas dessa terra, comprar, vender, pagar, sabe, necessidades humanas, que são importantes, são, mas não são mais importantes do que o propósito que Deus nos chamou para viver. Se eu gasto a minha vida submersa nessa atmosfera, e eu gasto assim, sabe, minutos, 5 minutos por dia, um exemplo, com Deus, não é de se admirar que a minha vida vai ser pobre espiritualmente. Não é de se admirar que eu vou ser um crente fraco. Não é de se admirar. É esperado que isso aconteça. Por quê? Porque eu estou plantando. E eu estou plantando tão pouco na esfera espiritual e tanto na esfera material que é natural que a minha vida espiritual seja tão baixa, tão pequena, tão miserável. É natural, é esperado que isso aconteça. Gente, isso aqui me chocou muito. Por quê? Porque isso é verdade. Porque isso é verdade. E quando eu olho para a realidade da igreja, eu vejo que 90% da igreja vive assim. Talvez 10% da igreja não viva dessa forma. Ou talvez menos, né? Sei lá, 2%, quem sabe? Viva de uma forma mais intensa, mais profunda. Mas a maioria das pessoas que estão até desenvolvendo ministério, que estão até pastoreando, que estão liderando, são pessoas que gastam pouquíssimo tempo com Deus. Que investem pouquíssimo na área espiritual. Gente, isso está fazendo sentido para você? Você está compreendendo o que eu estou falando aqui? É ou não é verdade? É mentira isso aqui ou é verdade? O que você acha? Então, gente, é natural que isso aconteça. Só que existe um padrão de busca. Se alguém quer mandar comentário, mande aqui que eu vou ler, tá? Existe um padrão, algumas pessoas falaram que é verdade, forte isso, glória a Deus, amém. Só que existe, queridos, um padrão de busca que Deus preparou para nós. Que padrão de busca é esse? Eu quero que você entenda, a gente até leu esse texto aqui numa das lives. E eu falei para você que esse foi o texto que marcou a minha vida com Deus. Que quando, eu lembro que eu ganhei, era adolescente, né? Adolescente já fase adulta, ganhei um carro de presente dos meus pais e eu tinha falado para Deus, Senhor, se eu me abençoar, vou colocar um versículo atrás do carro e eu não vou tirar. Eu fiz um propósito lá com Deus. E eu lembro quando eu ganhei esse carro de presente dos meus pais, eu coloquei lá atrás um versículo, Jeremias 29, 13, exatamente esse texto que eu vou ler, que diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E eu lembro que quando eu vendi esse carro, a pessoa que comprou, ela não tirou adesivo, porque eu vi o carro circulando na cidade, né? Belém não é tão grande assim. Eu vi o carro circulando na cidade e eu vi que ela não tirou o adesivo. Eu falei, oh, glória a Deus, aleluia, né? Que bom. Porque esse adesivo com aquele texto, quantas pessoas não foram tocadas por ele? Quantas pessoas não foram evangelizadas por essa palavra? Então, hoje esse texto aqui nos mostra o padrão que Deus quer que nós o busquemos. Qual é o padrão? De todo o nosso coração. Olha o que a palavra nos diz. Vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. Olha qual é o padrão de busca de Deus. Quando você apaga todas as luzes, quando você cessa todas as vozes, você fala, Senhor, não existe nada mais importante na minha vida do que o Senhor. Uma vez Deus ministrou algo no meu coração, eu estava em Breves, a cidade que eu fui criada. Eu me considero brevense, na verdade, só nasci em Belém. Moro atualmente, depois da adolescência, 17 anos para frente, que eu vim morar para estudar em Belém. Mas eu fui criada no interior, na Ilha do Marajó, na cidade de Breves. E lá em Breves eu lembro que às vezes tinha uns ciclos de energia, faltava e voltava energia, faltava e voltava, porque não tinha energia suficiente para a cidade. Então eles faziam uma espécie de
intercalavam a energia na cidade. Alguns bairros tinham, outros não tinham. Depois de 6 horas, de 12 horas, de algumas horas, voltava para aquele bairro e para o outro faltava. E eu lembro que uma vez, olhando para o céu, num desses momentos que faltou energia na cidade, e eu observei o quanto que as estrelas eram bonitas, o quanto que o céu estava estrelado, estava tão lindo. E quando eu olhei para aquele céu, eu fiquei assim, puxa vida, como eu observo tão pouco o céu. Como eu observo, quantas vezes eu paro para olhar para o céu e ver o quanto que ele é lindo, o quanto que ele é estrelado, o quanto que ele nos lembra, né, de Deus. A criação aponta para Deus. E aí quando eu pensei nisso no meu interior, o Espírito Santo falou no meu coração, às vezes é necessário apagar as luzes, para que a gente consiga notar coisas que são mais lindas do que qualquer luz que essa terra possa tentar reproduzir. Aqui, as obras das mãos de Deus são mais lindas, são mais perfeitas. Só que enquanto tem muitas luzes ligadas, a gente não consegue observar isso. São as distrações. Às vezes a gente não consegue acessar a presença de Deus porque a gente está submerso no problema, a gente está submerso nas contas, no trabalho, na profissão, sabe? Nas novelas, nos filmes, um monte de coisa. No WhatsApp, sabe? Coisas que às vezes não vão te edificar. Que você pode dosar para que você tenha uma comunhão mais profunda com Deus. Às vezes, muitas vezes é necessário nós apagarmos essas luzes, as luzes das distrações, para que a gente consiga olhar para Deus, para que a gente consiga observar. Então esse é o padrão de busca de Deus, é Jeremias 29:13. Tem um outro texto que também fala sobre o padrão da busca de Deus. É lá em Marcos 12:30, olha o que fala. Portanto, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. É dessa forma que o Senhor quer que nós olhemos para Ele, colocando Ele como prioridade, colocando Ele como centro, como todas as coisas perdem um brilho diante da presença de Deus. Tudo, todas as coisas, por mais valiosas, porque, gente, para a gente não demorar tanto, eu quero que você entenda essa reflexão. Nós vivemos num mundo em que as distrações elas estão nos roubando de Deus. Isso é uma verdade, queira você acreditar ou não. Sabe, às vezes, se você se permitir consumir o que o mundo está te dando para consumir, até mesmo através do Instagram, por exemplo, você vai entrar no Instagram e você vai ver mulheres com corpos perfeitos, aparentemente, com rostos, maquiagens, roupas, um exemplo aqui, tá? E aí você às vezes começa aquilo vai despertando em você. Ou então tecnologia, e você parece que aquilo é necessário, você precisa ter aquilo. Coisas que você nem precisa ter. Eu tenho que ter o celular de última geração, eu tenho que ter a televisão mais cara, eu tenho que ter uma cintura dessa, sabe? Eu tenho que ter um corpo desse jeito, eu tenho que ter sabe? Coisas que estão sendo despertadas em nós porque nós estamos consumindo isso. E aí o que acontece? Essas coisas vão ganhando uma proporção na nossa vida maior do que elas deveriam ter. Por quê? Porque a gente está se alimentando disso. Aí eu quero praticamente encerrar essa live perguntando para você, do que você tem se alimentado? Se você se alimenta de conteúdos como esse, se você se alimenta daquilo que a gente está falando aqui, da palavra de Deus, do Espírito Santo, tendo uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, gente, essas coisas não vão dominar você. As pressões dessa vida não vão dominar você. Porque você colocou Deus exatamente no lugar onde Ele deve estar. Esse é o padrão de busca de Deus. Para a maioria das pessoas, buscar a Deus são os detalhes da vida. Não, buscar a Deus é o centro da nossa vida. Buscar a Deus é a essência da nossa vida. É diferente. Aí eu quero encerrar aqui com uma declaração de C.S. Lewis, que é um escritor famoso, escreveu as Crônicas de Nárnia, ele era cristão. E olha essa frase que ele disse aqui, ó. O cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Olha o que ele está dizendo aqui pra gente. Se o cristianismo é falso, não tem importância. Quem não me vale? Eu sei que ele não é falso. Se ele é verdadeiro, tem muita importância. Por quê? Porque eu sei que eu vou viver intensamente. Quando ele fala que o cristianismo, ele está falando a verdade do cristão. Se ele é falso, meu filho, não vai fazer diferença. Não cheira nem fede. Não cheira nem fede. Tem essa expressão aqui no Pará. Agora, se ele é verdadeiro, vai fazer muita diferença. Por quê? Porque ele vai viver intensamente para Cristo. O que ele não pode ser é de moderada importância. O que significa isso? É aquele que está em cima do muro. Esse tipo de cristão, querido, ele não faz a diferença. Esse tipo de cristão, ele não experimenta as profundezas de Deus. Aquele que está em cima do muro, aquele que, sabe? Cristo para ele é só um detalhe na agenda dele. Cristo para ele é que ele diz que é importante, mas na prática, com as suas atitudes, não é importante. Somos parte de uma geração que o Senhor declarou não ser fria nem quente. É uma geração morna, é uma geração sem profundidade, é uma geração que não valoriza a Jesus como deveria ser valorizado. E o problema de muitos de nós é que ainda que aleguemos estar buscando a Deus, pastor, mas eu estou buscando o Senhor.
Ainda que a gente alegue estarmos buscando a Deus, estamos fazendo isso com pouca intensidade. E é essa reflexão que o livro nos traz. Eu quero encerrar com essa reflexão com você. Será que a nossa busca por Deus tem sido no padrão de Deus ou tem sido no nosso padrão humano? Porque se você fosse alimentar das coisas dessa terra, você está buscando Deus até demais. Você é até fanático para as pessoas. Mas será que no padrão de Deus não existe um lugar até que nada mais importe? Não existe um lugar onde tudo mais perde a sua importância e Deus se torna o centro? Será que não é esse lugar que o Senhor quer me levar e quer te levar? Então, queridos, durante essas semanas que nós tivemos aqui, nós estivemos compartilhando com você princípios da palavra de Deus, inspiradas nesse livro aqui. Nesse livro, que eu aconselho você a ler, se aprofunde. Todos os dias eu estou compartilhando com vocês esses princípios, né? Quartas, quintas e sextas. Eu quero dar uma notícia, não vai embora, eu quero dar uma notícia para você aqui no final dessa live. E eu estou encaminhando o PDF para você no nosso grupo de WhatsApp. Se você não faz parte, clica no link da bio, entra no grupo de WhatsApp, porque quem está lá está recebendo os PDFs, sabe disso, estou encaminhando. Tem alguns alunos, seguidores que já compartilharam dizendo que estão imprimindo, que estão estudando. Poxa vida, eu fico muito feliz com isso, porque significa o quê? Que você está aprofundando, que você está valorizando esse tempo que nós estamos disponibilizando com você aqui, querido. Porque se eu estou aqui com você, significa que eu não estou trabalhando, significa que eu não estou em outro lugar. Eu estou aqui com você. O nosso tempo é precioso. E o nosso tempo, eu não desperdiço tempo. Eu detesto desperdiçar tempo. Eu gosto de ser intencional em tudo que eu faço. Terminado daqui, eu já tenho minha rotina. Eu vou orar, vou ler minha Bíblia, eu tenho meu tempo de trabalho, eu tenho meu tempo de devocional, eu tenho tempo de organizar as coisas da igreja, eu tenho tempo com os meus filhos. Então, cada momento do meu dia, exercício físico, tudo, cada momento do meu dia é muito intencional. Eu detesto desperdiçar tempo. E se eu tô aqui é porque eu entendo que não é desperdício de tempo. É investimento, é cumprimento de propósito. Agora eu quero dizer para você, a partir dessas semanas, nós vamos continuar nas nossas lives de quartas, quintas e sextas. Mas nós vamos iniciar uma série específica, que é uma série que se chama Lidere a Si Mesmo. É uma série para você entender, porque a nossa proposta aqui no The Reino Academy, esse recado especial que eu quero dar, não saia, preste muita atenção nesse recado, porque não é todas as pessoas que vão participar dessa série. É somente aquelas que se inscreverem, que participarem. Eu vou montar aqui, nós vamos montar arte, nós vamos fazer divulgação dessa arte. E nós vamos trazer pessoas para dentro de um grupo de WhatsApp, pessoas que vão participar. O link dessa série vai ser disponibilizado dentro desse grupo de WhatsApp. Que série é essa? É uma série, nós vamos estar aqui, como eu disse, quartas, quintas e sextas, estaremos aqui com todos vocês, compartilhando. Mas o que eu percebo, gente? Que muitas pessoas não valorizam. Por quê? Porque parece que tá lá. Outro dia eu assisto, qualquer momento, sabe? E às vezes é necessário a gente estreitar, afunilar um pouco mais para que realmente esteja conosco quem quer aprender. Quem quer ir mais fundo. Então é necessário isso. Essa série ela vai ser gratuita e o tema dela é Lidere a Si Mesmo. O que é que nós vamos tratar? Serão 4 encontros que nós teremos. 4 encontros poderosos, de pelo menos 1 hora cada um deles. O que é que nós iremos tratar nessas séries? Aspectos que vai ajudar você a se liderar ante tudo. Que trata a área de inteligência emocional, que trata a área de administração de tempo, que trata a área das nossas bases da fé, da nossa vida espiritual. Cada área da nossa vida vai ser tratada aqui nessas séries. Então eu acredito que nós vamos ter uma média de 4 aulas, pode ser que nós aumentemos, a depender dos pilares que nós vamos tratar aqui. Eu tenho certeza de uma coisa, querido, que você que vai participar dessa série não vai sair dessa série da mesma forma que você entrou. Mas, como eu disse para você, por uma questão de valorização, por um senso de valorização, eu percebo que muitas pessoas não têm, porque está ali disponível, né? Essa série não vai ser aberta. Essa série vai ser uma série, nós vamos colocar aqui, eu vou informar para você, eu vou gravar um vídeo explicando como vai ser, vou colocar uma arte aqui explicando para você, mas essa série vai ser somente para aqueles que se inscreverem para participar dela, uma série gratuita, você vai se inscrever, você vai estar dentro do grupo de WhatsApp específico dessa série, e o link da série vai ser liberado exclusivamente para aqueles que estão dentro desse grupo de WhatsApp, tá certo? E eu tenho certeza que você que der esse passo além, que realmente falar assim, não, eu estou comprometida, nós queremos somente pessoas comprometidas. Pessoas que de fato querem mesmo amadurecer na fé, pessoas que querem aprender antes de liderar os outros, aprender a liderar você mesmo. Aprender a ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, aprender a ser uma pessoa que tem vida espiritual verdadeira, aprender a ser uma pessoa que entende como estudar a palavra de Deus, porque às vezes as pessoas querem, mas elas se sentem perdidas. Essa série é para te direcionar nessa área. Então eu tenho certeza que você fique ligado aqui no feed. Hoje é a nossa última série, nosso último live a respeito desse livro. Quarta, quinta e sexta nós estaremos aqui em lives abertas com você às 11 horas, todos esses dias, quartas, quintas e sextas. Mas fica atento no nosso feed,
Por quê? Porque lá no feed nós vamos lançar essa série exclusiva para os que se inscreverem e nós vamos orientar você como que você vai fazer a sua inscrição, tá certo? Gente, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter se colocado à disposição. É exatamente isso que nós queremos, pessoas que realmente queiram. Eu quero agradecer a presença de algumas pessoas aqui. Antes de encerrar a live, antes de agradecer, eu quero convidar você a clicar no link da nossa bio e conhecer os materiais que nós temos, porque se você não sabe, esse ano nós abrimos mão da nossa área profissional. Para quê? Para vivermos integralmente para o reino. Então, se você quer abençoar o nosso ministério, você pode fazer isso, conhecendo os nossos materiais, adquirindo os nossos materiais. É só clicar no link da bio, porque isso daqui, querido, nós fazemos com amor, porque isso é propósito de Deus na nossa vida. E eu espero que isso esteja abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua liderança, a sua vida espiritual. E se você deseja também nos abençoar, clique no link da bio, conheça os nossos materiais, desde escola bíblica, cursos de pregação, tudo que você puder imaginar tem ali. Tá? Inclusive nós temos uma plataforma de treinamento de líderes chamada Plataforma do Reino Academy. Gente, é completa. Eu vou falar para você assim, com muita sinceridade, eu não conheço uma plataforma de desenvolvimento de liderança cristã como essa plataforma. Tudo, absolutamente tudo está lá. Todos os nossos cursos, todos os nossos e-books, módulos diversos, que tratam diversas áreas para gerar um líder que lidera ante tudo a si mesmo. A proposta é justamente essa. Então, conheça esses materiais. Eu quero encerrar essa live agradecendo a Rosilene que está aqui, a Cave Nascimento, Caseiro Kleber, Flor de Quiabo, que é a Kelly, Lana Mara Falcão, Noilma Monteiro Santos, Neila Verfe, e outras pessoas que passaram, que às vezes entram e saem, não ficam até o final. Alguns vão assistir depois no feed. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa série tenha feito total sentido para você. Se perdeu algum capítulo dessa série, volte no nosso feed, assista. Também nós temos no nosso Instagram, no YouTube, no nosso canal do YouTube, esses vídeos também estão lá disponíveis para você, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter caminhado aqui conosco. Quartas, quintas e sextas nós teremos mais coisas poderosas para compartilhar com você. E também eu peço que você se inscreva nessa série que é exclusiva para aqueles que se inscreverem, que é a série Lidere a Si Mesmo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos aí durante esses dias no feed do Instagram. Acompanhe que vai ter coisa muito importante aqui postada. Nós vamos colocar a respeito dessa série exclusiva. Vamos te orientar a respeito dela. Nas quartas e quintas e sextas estamos aqui nas lives compartilhando com você muita coisa boa, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tchau!